Boa noite, Boas. boa noite a todos, né? Que o Senhor possa estar conosco nesse momento. Vamos aproveitar esse momento para nos aproximar um pouquinho mais do nosso Pai, da espiritualidade, daquilo que a gente quer de melhor para nós, a gente consegue encontrar quando a gente se aproxima de Deus. E a gente pega esse momento, então vamos agradecer a Ele a oportunidade do dia de hoje, essa oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado e assim oferecer a Ele o nosso boa noite, nós aqui estamos, em concordância com por que estamos aqui, a fim de mais um aprendizado. A gente faz uma prece no início para poder a nós começarmos com o assunto de hoje, rogando ao Pai que ilumine a nossa mente para este aprendizado, que ilumine o nosso palestrante para que ele possa transmitir exatamente o que deseja de acordo com nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque esse é o teu poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Porque então fica à vontade. Vamos lá. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que irão nos ter conosco via redes sociais, né? Uma boa noite. Uma querida irmã falou na apresentação, meu nome é Toqueton, e mais uma vez venho à casa a convite. É sempre uma alegria estar aqui, aceitando esse convite, falando um pouco de Jesus, seus ensinamentos, que realmente traz para nós momentos de reflexão, momentos para que nós possamos guardar nos nossos corações, trazer um novo cometimento para a nossa jornada diária, e certos de que, nos dias atuais, talvez sempre o mundo foi assim, estamos vivendo uma tribulação muito grande, o mundo está numa comoção muito exasperada, guerras acontecendo, talvez uma iminência de uma guerra universal. Infelizmente, há essa possibilidade e há muito de oração nós devemos ter. Nós estamos à beira de uma eleição também, aqui logo lá para outubro. Vai ser um momento muito difícil esse ano, e nós temos que ter um momento de reflexão, de paz, para que nós possamos superar tudo isso de uma forma, pensando de uma forma serena e tranquila. O que é difícil? Tudo isso parte de um pressuposto de que nós devemos nos compreender. E esse é o objetivo dessa palestra. Ser manso e humilde de coração. Essa é o convite da palestra. Por que esse tema? Nós estamos procurando esse tema porque extraímos do evangelista Mateus, capítulo 11, versículos 9, a seguinte epígrafe:
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Cabe aqui agora uma reflexão mais profunda, para que nós traçamos um paralelo, para que nós possamos entender do que da proposta ser manso e ser humilde. Que é isso, que é o que nós devemos trabalhar em nós para conseguirmos superar as nossas adversidades, conseguirmos trabalhar os nossos instintos, conseguir trabalhar aquilo que no nosso dia a dia, as nossas compreensões, as nossas vivências com as pessoas do nosso dia a dia. Então vamos analisar o que Jesus queria transmitir. Certo de que tudo que se fala sobre Jesus, nós precisamos viajar no tempo e nos localizar a data de Jesus. Por que isso? Porque era um costume lá, os costumes eram diferentes, as palavras eram diferentes. Mas, se você achar vamos ver isso para você, olha que feliz. Mas, no entanto, aí esse é o momento, mas aí ele fala sobre vós, para você, para nós, o jugo. Esse jugo também é uma palavra que para nós hoje é aquela uma coisa que é colocada à força para os animais, que é aquela cana, tudo, ou colocar uma coisa à força. Até na minha época de escola tinha os professores que era firme. Eu cheguei até, na minha época eu tinha ido à palmatória, os ensinos eram meio rígidos. Mas no tempo de Jesus, o jugo que ele queria dizer é que os sacerdotes que ministravam aula àqueles que iam à sinagoga era um ensino rígido imposto pela força. Sabe aquele ensino que não tinha um pensamento, era aquilo, que nem os dogmas, que muito se fala. Então, era aquilo, era aquilo, era aquilo. E é isso que já Jesus já traz. O seu jugo. Então ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele já vai indo adiante. Aprendei de mim. Ele já está colocando. Olhe quem eu sou. Como eu amo. Meu exemplo. Porque sou manso e humilde de coração. Já vê como dá uma nova? Já dá um novo cenário de manso e humilde. E acharei descanso para a vossa alma. Nesse contexto, Jesus não está impondo pela força. É um convite pelo seu exemplo. E nós temos isso como exemplo. Primeiro, nós precisamos nos conquistar o nosso interior, nos tornarmos mansos, humildes, para convivermos com as pessoas. Superar aquele
rompante que nós temos diante das adversidades. Ah, não consigo. Ah, é isso, é aquilo. Deixar os problemas para amanhã ou querer varrer para debaixo do tapete. Não, é manso e humilde. Essa foi a proposta que Jesus trouxe e que ele é o exemplo. Então agora vamos trazer o que significa mansidão e esse humilde. Mansidão significa, claro, ter o controle das próprias reações. Olha, você conseguir controlar a sua reação, olha que coisa profunda. É um exercício diário da gente. Que é uma proposta que sempre quando nós vemos assistindo uma palestra, isso sempre é colocado. Todas as palestras falam, vamos orar e vigiar, levantar de manhã, orar ao Pai. Santo Agostinho sempre falava isso. O que eu fiz no dia, fazer aquela retrospectiva e colocar se o que fez certo, o que fez errado. Tudo isso é uma análise profunda do que foi feito. Porque só assim, é por meio dessa análise que você vai encontrar uma paz interior. Você vai encontrar aquela brandura de coração, de falar e agir sem aspereza com as pessoas. Aqui é comum a gente entender isso, passar por esse significado, dar um outro significado, deixar um pensamento que é comum, recorrente em nós, vamos dizer assim. O que o outro faz. Nós vamos deixar isso de lado. O que eu faço. Olha o que Jesus falou. Tomai sobre vós. Então é o que você deve fazer. E não o que o outro vai pensar o que você faz. Ou o que ele vai fazer. Ou o que ele vai pensar o que você fez. Não. Você deve tomar isso diante de si. E isso vai exigir de nós, como sempre, porque todo um trabalho que exige de nós uma transformação, a partir do momento que nós queremos nos transformar através da reforma íntima, vai exigir aquela palavra que é também sempre falada em palestra: paciência, perseverança, de suportar os desafios. Porque teremos, claro que teremos. Nós vamos ser desafiados todos os dias. Vamos encontrar pessoas de todos os tipos. Esse é o significado de ser manso. Então, veja, não é uma fraqueza ser manso, como se diz. Não é aceitar tudo. É uma força mantida sob o domínio do amor. Um exemplo claro. O mestre era manso e humilde. No entanto, há um momento em que ele perde a tranquilidade. Qual foi esse momento? Quando ele expulsa as pessoas do templo, os vendilhões, que ele derruba todas as barracas e fala que a casa do meu pai não é comércio, e sim uma casa de oração. Ele não derruba todas e chicoteia, ele pega. É naquele momento que Jesus mostra a sua firmeza de caráter, a sua autoridade. Não violência. Ele mostrou que ele tem uma autoridade moral. Isso é ser manso. No momento certo, você ter autoridade para falar, para dirigir, para direcionar, para ser líder. Essa é a proposta. Não é mandar, não é impor, como se fala, era o jugo dos fariseus. Não. O verdadeiro líder, ele ensina, ele apoia, ele abraça, ele equilibra. Foi isso que Jesus trazia no seu
íntimo para nós. Foi isso que ele ofertou para nós. E o que é essa humildade? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que pobres de espírito são os humildes. Essa também é uma passagem que dá não dá um duplo sentido. Quando uma pessoa menos desavisada lê isso e vai falar, pô, pobre de espírito, pô, o que é isso? É complicado, não é? Quando eu comecei no Espiritismo, posso falar, eu ouvi isso aí pela primeira vez, eu fiquei meio confuso. Mas depois de muito ouvir palestra, ler, fazer cursos, aí a gente vai aprofundando as leituras, vai mergulhando, você vai entendendo o que é isso, vai compreendendo o que quer dizer pobre de espírito, que não é o caso da gente ficar aqui aprofundando, né? O nosso objetivo é outro. E dentro desse contexto é reconhecer-se, admitir. Quando você é humilde, você admite as suas fraquezas, as suas imperfeições, para você mesmo, claro. Você olhar-se no espelho, não um julgamento, né? Mas você faz uma análise para você, fala, poxa, para me melhorar, para chegar a ser isso ou ser aquilo, eu preciso corrigir isso, corrigir aquilo. E isso leva um tempo, claro, tudo leva tempo. Não se elevar, né? Não ser vaidoso, orgulhoso, todas essas situações. Não se julgar superior. São detalhes que a gente parece que não é, mas a gente às vezes tem certas situações que nós nem nos percebemos que somos. Nós não damos conta de que somos. Nós agimos às vezes tão no automático que nem sabemos o que estamos fazendo. Nós sobrevivemos às vezes. Nós nem olhamos o tempo passar. Vamos levantar, vamos trabalhar, voltamos, faz isso, faz aquilo. Fica uma vida autômata. E não paramos para analisar as nossas vidas, o que precisamos, o que é necessário para nós, o que está acontecendo no mundo, se nós servimos, o que nós recebemos. Não temos tempo para isso. Veja, Jesus deu outro exemplo de humildade maior. Foi na Santa Ceia, quando Jesus chama os apóstolos, no dia anterior, quando ele ia, nos últimos derradeiros dias que ele esteve conosco, chama os seus apóstolos, vão cear. Primeira coisa que ele vai fazer antes da ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Uma das atitudes mais que comove no Evangelho é quando ele lava os pés dos apóstolos. Isso é um gesto de humildade sem palavras. Olha, Chico Xavier deu tanta demonstração de humildade, de lamber feridas. Tem umas passagens interessantes de Chico Xavier. Eu não sei contar muito bem historinhas, mas ele tem umas histórias de Chico Xavier que são terríveis. A humildade de Chico Xavier. Então, vejam o que nós temos que trabalhar para chegar a ser um pouco humilde. Então, quantos passos nós teremos que ter que dar? Quantas situações teremos que trabalhar em nós? No Evangelho, segundo o Espiritismo, trata disso com muita propriedade. No capítulo 7 e no item 11. O orgulho. O orgulho é um desses caminhos mais complexos para nós. É a fonte dos maiores males da humanidade. Que Jesus combateu com muita propriedade, muita firmeza. Porque o orgulho, como nos colocamos e como falamos,
ele nos cega as nossas atitudes, cega a nossa caminhada, cega aquilo que nos nossos relacionamentos, a forma como que nós estamos nos comunicando com as pessoas, de que forma nós agimos com as pessoas, quais são as nossas ações. Alimenta a vaidade, o egoísmo. Então são coisas que às vezes passam despercebido em nós. Nós temos uma ponta de orgulho. Mas, às vezes, ser sincero conosco mesmo é complicado, é complexo. Aquele que se eleva será rebaixado, e o que se rebaixa será elevado. É assim que fala. Jesus ensinou a humildade, é um exemplo. Abre o caminho, é o progresso para o espírito, a humildade. Sede humildes, sede perfeitos, como o Pai Celestial é. Mas, falamos aqui agora, o que é a vaidade, o que é mansidão, o que é a humildade, trajetória, mas temos obstáculos, né? Já demos alguns exemplos. O orgulho, acabamos de falar, que é aquele que se supõe, que recusa-se a reconhecer as próprias faltas, aquela vaidade. Olha, até que essa questão da vaidade é uma coisa que também tem que se pensar, né? Busca a aprovação, aquela vaidade que você necessita de uma aprovação, de elogio, do aplauso de que você é melhor, é uma coisa. Mas aquela que você se vestir bem, andar bem trajado, isso aí não é vaidade, isso até acho que é louvável, é bonito isso. Não tem nada de vaidade aí. Eu, pelo menos, vejo assim. Agora, se você quer ser reconhecido, fazer de tudo para ser reconhecido, é outra coisa. E quando você coloca você como centro do universo, você é tudo, você é o melhor, você é o sol da vida das pessoas. Você é o que faz tudo, você é o que manda, você que direciona, você quer fazer tudo. E no final das contas não faz nada. Então isso é o egoísmo. É uma complexidade muito. Você deixar o seu ego dominar as suas atitudes. Se quiser mais psicologia, mas é algo que nós devemos tratar isso com muita delicadeza. São situações que devem ser bem trabalhadas, sem exigir muito de nós mesmos. Mas trabalhar com carinho, verificar em nós as possibilidades de melhora. Em que ponto eu posso melhorar? E ir passo a passo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Você não consegue fazer tudo de uma vez, mas você pode ir passo a passo. Um dia de cada vez. São essas coisas que vão nos transformando. Quando você já decide mudar-se ou transformar-se, você já iniciou, é o primeiro passo para tudo. Você já foi reconhecido ali. O universo está conspirando a seu favor. Quando você tem o otimismo de querer transformar-se e mudar-se, é o otimismo falando. Em vez de ficar reclamando, eu não consigo. Você só vai conseguir fazer coisa desse jeito. Você só vai conseguir esse tipo de vibração. Então vai trazer negatividade. É assim que o universo vê, ele vai ver você dessa forma, um sujeito que só reclama. Se você traz positividade, ele vê você como uma pessoa positiva. E tudo você vai ver positividade na sua vida, mesmo que esteja difícil. Mas é assim, como nós falamos no começo. Está complicado hoje?
Tá, mas o mundo sempre foi complicado. Sempre teve guerra, sempre teve império. No tempo de Jesus não era diferente, talvez até pior. Veja o sofrimento como esse passou. E ele sabia que ia passar daquela forma. Não é que ele lia o futuro. Não, ele sabia que ele ia enfrentar um sistema. E quando ele sabia que ele ia enfrentar o sistema vigente, político e o império, ele sabia que ia acontecer uma coisa muito séria com ele. Então ele sabia. Ele não ficou calado diante disso. Ele seguiu em frente na sua missão. Isso é ser manso e humilde, meus irmãos. Então nós temos essa missão, cada um de nós. Cada um de nós temos uma missão de ir adiante. Mas até onde eu quero ir? Nós temos que fazer essa pergunta. Eu não sou Jesus. Não é isso. Jesus não quis que você fosse ele. Ele falou dos ensinamentos dele. Tomai os meus ensinamentos. Ele não falou ser ele. Olha que diferença. E até onde nós queremos aprender isso? Que você deseja isso? Nós vamos fazer essa pergunta. Nós temos que ser realistas. Até onde você quer largar essa sua vida normal que tem, né? Viver a vida, o cotidiano e modificar-se. Me fugiu a palavra aqui agora. Desculpa, é que a Covid mexeu um pouquinho com a minha memória, e às vezes a palavra vem, mas eu não lembro o que é. Então, você vai convivendo com isso. Então, você tem que fazer isso. Sair da zona de conforto. Você ir além da sua zona de conforto. Eu estou bem assim. Para que eu vou sair daqui? É assim que as pessoas pensam. Eu tenho uma casa, tenho isso. Por que eu vou ficar esquentando a cabeça com quem não tem? Se você perguntar aí, não sei quantos por cento das pessoas são assim. Mas não estamos aqui para julgar. É só uma questão de análise. Se você tem que pensar nisso. Até onde eu quero ir? Até onde eu quero abrir mão da minha zona de conforto? Jesus falou para o moço rico: abandone os seus bens materiais e me siga. É outro momento que dá duplo sentido, hein? Dá duplo sentido isso aí. Dá para fazer uma palestra sobre isso, porque parece que é os bens materiais, tá? Mas é uma outra situação, tá? Veja que interessante. Mas, a primeiro momento, quem pensa assim, eu não vou deixar os bens materiais. E aí ele responde para Jesus: não, eu preciso enterrar meu pai primeiro. Não é assim que ele fala? Se não me engano, é assim. Ele precisa enterrar meu pai primeiro antes de seguir o Senhor. Ele fala: mas deixa os mortos e enterrar os mortos. São situações que nós precisamos, como eu falei no começo, a gente precisa voltar lá sempre ao contexto de Jesus, né? Ao mundo de Jesus, para nós entendermos o que se passa no dia de hoje. E aí nós temos a vacina disso tudo, o remédio, que é todo esse trabalho que nós estamos falando, essa vivência da humildade, da mansidão, porque a humildade, com toda certeza, ela vai dissolver o orgulho no dia a dia. É um remédio. A mansidão, com toda certeza, ela vai desarmar a ira, a cólera, aquele rompante que você vai ter quando você passar por uma situação caótica. Ou aquela situação do trânsito, uma fechada, você já vai ter autocontrole. Ou senão, você vai conseguir se restabelecer o seu emocional mais rápido. São passos e passos. E esse modo de pensar, essa simplicidade de caráter, de moral, é onde abre as portas para irmos ter com o reino dos céus, que é o caminho ao Pai Celestial.
é todo esse momento que a gente tem essa conexão de ver e sentir Jesus como um exemplo vivo em nós. De realmente olhar, vê-lo, seja de que forma for, mas sentir mesmo seus ensinamentos em nossos corações, a sua humildade, a sua coragem, a sua autoridade, onde ele, com a sua humildade, lavou o pé dos apóstolos, ensinando pelo seu exemplo, pela sua ação, acolheu todos os tipos de pessoas, todos, todas as pessoas que possa imaginar. Não teve um que ele não acolheu. Todos, ele falou, ele conversou, ele curou, todos. Perdoou as ofensas. Silenciou-se diante das injúrias. E perdoou-nos na cruz. Perdoa, nós não sabem o que fazem. Olha quanta coisa nós temos que tirar disso, dessa ser manso e humilde. Parece apenas um exemplo. É complicado, é difícil, é desafiador, é. Mas tomemos o exemplo do mestre, o jugo dele, que é manso e humilde realmente. Aprendei de mim, ele fala. E o objetivo maior de Jesus foi esse. O ensinar. E vai ecoar muitos milênios, acho que para todos sempre, a palavra de Jesus. Sempre vai estar presente, muitas e muitas gerações. Sempre com uma chama que não vai se apagar. Que é aquela onde nós podemos beber da fonte para nos acalmar, para nos trazer esperança, trazer luz nos momentos mais difíceis da nossa vida. E é isso. É esse o momento que nós estamos aqui, que nos traz luz ao nosso entendimento, paz ao nosso coração, e que nós possamos equilibrar-nos nos momentos difíceis e buscar essa mansidão e caminharmos para sermos mais humildes. Então fica a mensagem da noite, com muito carinho, desejo a todos muita paz, muita luz, um abraço fraterno a todos, paz e luz. Muito obrigado. Pode ir que eu vou. Depois eu dizia. Então, vamos agradecer a apresentação do nosso irmão. Foi, assim, muito bom, né? E nada mais é do que, assim, a gente ter um exemplo. Vivemos um tempo com Jesus, talvez lá atrás, se não aprendemos, estamos hoje aqui, ouvindo falar dele, através dos ensinamentos que ele deixou. E esses ensinamentos não se apagam, tá? E aí, para nós, hoje, ontem, amanhã, então, assim, a gente tem a cartilha. Se a gente quiser, a gente faz, né? A gente aprende. Então, vamos tentar seguir em frente, tirarmos a nossa nota do bom aluno, né? Do bom aluno que ele nos ensinou. E vamos aproveitar esse momento, enquanto a gente vai fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, nos entregar à espiritualidade da casa, aos nossos amigos mentores. Nesse momento, enquanto a gente faz a nossa prece,
Ele sobre nós estamos recebendo aquele passe que limpa, que retira todo e qualquer miasma que possa estar atrapalhando a nossa evolução. E assim também recebemos a força e luz para seguirmos à frente por mais uma semana, no conforto, na paz, no amor e na tranquilidade. Nos fortalece. Até o próxima semana a gente volta para abastecer um pouquinho mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Ficai conosco, Mãe Maria, nos envolva no seu manto sagrado de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.